Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus e mestres da lei saíram de Jerusalém para ir ao encontro de Jesus, não porque o amam, não porque queriam conhecê-lo melhor, não porque queriam aprender daquilo que o mestre tinha a ensinar, mas foram atrás de Jesus simplesmente para poder encontrar algo, para poder condená-lo e apontar o dedo para ele e para os seus discípulos. Talvez não encontrando nada referente à doutrina, começaram a falar de coisas que para eles já eram normas divinas, mas que são coisas bobas. Aqueles homens chegaram ao ponto de se preocuparem, ou melhor, de fazer com que isso fosse uma preocupação de Deus, coisas como lavar as mãos, como tomar banho, como a forma de se lavar uma vasilha e etc. Mas isso não é a lei de Deus. Jesus, ele logo se enerva e responde, baseando-se em Isaías: olha, isso não é a lei de Deus, isso é uma tradição humana. Aqueles homens foram ao encontro de Jesus e apontaram para ele acusando porque ele não cumpria tradições humanas. Mas não é essa a nossa religião. Jesus deixa claro que não é esse o culto que ele quer. Não é para isso que ele nos reuniu aqui na sua casa. Não é esta a espiritualidade que ele tem para nós. A nossa religião nos leva a uma vida que é muito mais profunda, que de fato é fundamentada na lei de Deus. A religião que Deus quer que nós vivamos foi narrada aqui no versículo 27 do capítulo 1 da carta de Tiago. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Naquele contexto, os órfãos e as viúvas eram as pessoas que a nível social
eram as que mais estavam à margem da sociedade, eram as que menos tinham direitos. Tiago, então, aqui coloca, poderíamos dizer de uma forma geral para aplicar na nossa vida, que a religião que Deus quer que nós vivamos é uma religião que nos leva a amar o outro, a servir aos outros e também a nos afastar de uma vida marcada pelo pecado e pelo mal. A religião que Deus nos chama a viver está baseada nesses dois pontos: não fazer o mal e praticar o bem. Não basta dizer, eu não faço mal, eu não faço nada com ninguém. Isso não basta. Nós devemos não fazer o mal e nós devemos também fazer o bem. É isso que o Senhor nos propõe. O Senhor nos coloca aqui para nos comunicarmos com seu mistério, porque a liturgia é isto, é comunicar com Deus, é estar junto de Deus, é fazer comunhão com Ele. E Ele nos traz aqui para que Ele impulsione o nosso coração, que Ele alargue a nossa capacidade de amar, porque é para isso que Ele nos chama nesta vida. É para amarmos uns aos outros. É o amor fraterno. Não é essas leis pequenininhas que Deus quer que nós nos preocupemos. Isso não é o fundamental da nossa fé. A igreja, por exemplo, tem uma grande beleza na liturgia pelos seus gestos, pelas palavras que são comunicadas, pelas vestes, tudo isso comunica, tudo isso é importante, tudo isso tem uma tradição, mas isso não é o fundamental. Se as minhas vestes, se os gestos realizados na liturgia não me levarem a amar mais a Deus e não me levarem também a amar a Deus que está no outro, o Deus que está no meu irmão, de que vale a minha veste? De que vale os meus gestos? Jesus, ele não faz um teatro dentro da liturgia. A liturgia é o próprio Cristo que morreu e ressuscitou por nós e por meio do Espírito Santo dado à igreja, ele atualiza o seu mistério para nós. Ou seja, nós não estamos fazendo uma brincadeira. Portanto, os nossos gestos nos levam a esse Jesus. Esses gestos, essas vestes, essas palavras querem que nós estejamos juntos de Deus, porque esse é o objetivo da nossa vida, estarmos unidos ao Senhor. Mas se nós nos perdermos nessas coisinhas pequenas, a gente não vai conseguir estar unido a Deus. Se nós imitarmos a postura desses fariseus e mestres da lei, nós não vamos estar juntos ao Senhor. Se a nossa vida, ao estar dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, for esta vida onde eu olho para o outro só para apontar o dedo, olha só, ele faz isso. Olha só, fulano comete tal pecado, olha só, ele não cumpre as leis que eu cumpro. Se a nossa vida se basear nisto, nós já estamos totalmente distantes do Senhor. Nós somos chamados a uma vida de graça, longe do mal. Não é para apontar o dedo para os outros, dizendo para os outros como se fôssemos muito melhores. Olha, você está errado. Como disseram para Jesus, olha Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos como a gente. E Jesus, logo responde, fala, não, mas isso não é o mais importante, isso é uma tradição humana. Quantas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, têm se perdido em coisas pequenas, em coisas que ouso dizer que já não mais se referem a Jesus Cristo, mas que fazem com que essas pessoas estejam totalmente distantes da verdade do Evangelho que nós buscamos. Não nos percamos nessas coisas pequenas, não nos percamos neste nosso olhar para o outro, que quer às vezes mesmo julgar, que quer dizer, olha, você faz errado. Não nos percamos nessas coisas, mas nos coloquemos diante do Senhor para poder viver a sua palavra da maneira que Ele nos ensina. Tiago diz isso aqui no versículo 22, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Praticantes desta palavra. Na primeira leitura que nós ouvimos mais uma vez a palavra ouve Israel. É o resumo dessa expressão que eu acabei de ler, porque ouvir para os judeus não é só fazer com que o som entre pelo ouvido. Vocês estão me ouvindo aqui agora e também nós estamos ouvindo outros sons aqui dentro da ermida. Mas para os judeus ouvir não é só o som que entra no ouvido.
Ouvir significa deixar com que a palavra entre nos ouvidos, penetre o coração e se concretize na minha vida. Ou seja, é ouvir e colocar em prática aquilo que eu ouvi. Ouve, Israel, as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais. Aquele que coloca em prática a palavra do Senhor encontra a verdadeira vida. É uma vida que ilumina a nós mesmos e ilumina aqueles que estão ao nosso redor. Perceba como que essa palavra, ela é capaz de transformar nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. E da mesma forma, uma palavra que é morte. Quando eu aponto o dedo para alguém querendo dizer algo, você está certo ou você está errado nisso e naquilo, a gente está apontando o dedo para aquela pessoa e esse dedo, às vezes, mata a pessoa. Olha, você está errado, a pessoa ela até se encolhe, fica triste. E aqui eu não quero dizer sobre apologética, sobre, eu não posso então educar meu filho, eu não posso falar que fulano e ciclano está errado, não. Jesus está falando dessas coisinhas pequenas. Se a gente ficar apontando o dedo para coisinhas pequenas para os outros, a gente vai matando a nós mesmos e vai matando os outros. Pensa, por exemplo, num casamento. Tem coisas que são mais sérias, que o casal precisa sentar, dialogar, porque se não fizer isso, o problema vai virando um bolo vai crescendo, crescendo e até acaba com o casamento. Mas tem coisa que é tão pequena, vou pegar um exemplo aqui simples, que às vezes pode te incomodar, mas o casamento, entre vocês dois, vocês resolvem. Se você for ficar brigando com o fulano que deixou a toalha em cima da cama, com o outro que não abaixou a tampa do vaso e não sei o quê, gente, imagina se ficarem o tempo todo, o marido fala isso, aponta o dedo para isso, para isso, para isso. Aí depois vem a esposa, aponta o dedo para isso, para isso, para isso. Pelo amor de Deus. Aí ninguém dá conta dessa relação. Da mesma forma, é essa vida que o Senhor nos chama a viver. Se formos passar a nossa existência apontando o dedo para os outros, olha, isso é certo, isso é errado, não dá. A gente vai gerar morte nos outros e morte em nós mesmos. Jesus, ele sim condenava o que era errado, mas eram coisas fundamentais, eram coisas que precisavam ser ditas. Mas Jesus, ele nos dá liberdade para todas as outras coisas. Ele nos deixa livres para poder, vivendo a nossa liberdade, vivermos como pessoas responsáveis. Nós não somos crianças na nossa fé. Jesus nos dá uma direção, mostra para nós coisas fundamentais, mas Ele nos dá a liberdade para em tantas outras coisas poder vivê-las. E eu não posso querer que nessas pequenas coisas o outro seja obrigado a vivê-las só porque eu as observo, só porque eu as quero. Isso é algo que pode fazer com que a nossa vida de fé ela vá ficando murcha, ela vá perdendo a alegria. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, quando comunicada, ela nos traz vida e gera vida àqueles que estão ao nosso redor. Deixemos-nos hoje sermos tocados por esta palavra, que ilumina a nós, ilumina a todos os outros que estiverem juntos de nós. Esse é o chamado de Deus, a iluminar os outros, dizendo não ao pecado, não ao mal, não àquilo que é errado, e dizendo sim, sempre que possível, àqueles que de nós precisam de algo, aqueles que precisam do nosso serviço, da nossa ajuda, porque quando nós agimos com caridade, quando nós observamos a verdade, quando nós somos justos, a nossa vida brilha. Brilha porque nós estamos dando testemunho da força da palavra do Senhor. Um instante de silêncio. Oferte o seu coração a Deus e peça a Ele a graça de, se afastando do mal, ter uma vida que busca o bem, que faz o bem, que se deixa conduzir pelo bem que é o próprio Cristo. Coloquemo-nos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu